Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Apareci, gente. Apareci e já quero pedir desculpas para vocês que estão preocupadas comigo, me mandaram várias mensagens. Eu estou bem, estou de volta e gravei esse vídeo especial para contar para vocês o porquê que eu sumi, tá? Então fica aqui até o final, para o que você estiver fazendo, senta aí, que lá vem história. Já quero agradecer o carinho de vocês, a preocupação, eu estou bem, tá, gente? Mas eu vou contar o porquê desse sumiço, tá? Já aproveita, se inscreve aqui no canal se você chegou aqui por acaso, ou se alguma amiga te indicou esse vídeo. E também já aproveita, curte o vídeo, tá? Para você não esquecer. Assim você me ajuda a divulgar esse vídeo. Bom, as meninas que me acompanham aqui sabem que aconteceu uma imersão aqui na minha cidade e também teve o lançamento do meu livro, Construtor da Minha Casa, que está aqui. Esse livro lindo, um presente de Deus, e foi tudo muito lindo. As meninas que estiveram aqui foram impactadas, foram tocadas, foram restauradas, foram encorajadas. Eu recebi vários testemunhos e as meninas que assistiram online também. Bom, foi tudo perfeito, tudo perfeito. Como ele disse que ia acontecer, aconteceu. Na sexta-feira eu descansei, eu passei o dia com as minhas amigas e no sábado algo aconteceu. Mas já era de se esperar, já era de se esperar. E eu já estava assim com um pressentimento. Porque toda vez que eu tenho algo para fazer para o Senhor, algo grande, algo que vai engrandecer o nome dele, que vai glorificar o nome dele, sempre acontece uma luta espiritual, uma guerra espiritual, tanto antes quanto depois. E não foi diferente dessa vez, né? E realmente eu enfrentei uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque faz parte. Eu estou aqui na frente, eu estou aqui ajudando vocês, estou entregando palavras direcionadas de Deus para vocês, vinda dos céus, né, para ajudar a sua vida, entrando na sua casa. E é claro que o nosso inimigo não está contente com isso. Ele está com muita raiva. E ele começa a atacar de várias maneiras. E eu sou ser humano, não sou perfeita, estou longe disso. Só existe um homem que é perfeito, que é o nosso Deus. Ponto. Nós não somos e vamos enfrentar, sim, guerras, batalhas, tanto física quanto espiritual. Por quê? Porque estamos fazendo a obra do Senhor, estamos ajudando outras pessoas que estão se aproximando dele, conhecendo ele. Então não tem como. Aí, resumindo, eu não posso entrar em detalhes, mas entrei numa guerra, numa batalha, né? E foi bem difícil aqui para nós. Até a minha mãe, que mora em São Paulo, longe de mim, o inimigo tentou atacar minha mãe, sabe? Tentou me afetar e realmente me afetou, atacando a minha mãe. Porque no domingo, a minha pastora me convidou para eu dar uma palavra na igreja, uma palavra breve para falar do livro. Quando eu disse sim para minha pastora, deu 10 minutos, não foi mais que isso. Eu recebi uma ligação da minha irmã com a minha mãe, que ela tinha caído. Ela caiu na rua. Ela foi, eu acho que na padaria, não sei. E para vocês que me conhecem e me acompanham aqui, aliás, eu falo da minha mãe, ela é uma senhora, né, tá bem idosa. Minha mãe tem 85 anos, uma mulher de Deus. Ou seja, a minha preocupação, eu tô aqui, mas eu fico preocupada com ela, porque eu fico pensando, e eu oro para Deus, não deixa minha mãe cair. Minha mãe já levou várias quedas, e o meu medo é dela quebrar um osso, né, quebrar uma perna. Meu Deus do céu. Sabemos que nessa idade tudo é difícil. Então a recuperação, imagina.
e minha mãe levou uma queda, que ela se arrebentou inteira, assim, sangrando o braço, o cotovelo, ralou a perna. Imagina uma pele fininha, quem tem aí idoso em casa sabe, né? A pele é bem fininha, parece um papel, qualquer coisa rasga. Minha mãe levou um quedaço. Ela falou que não sabe como, ela não lembra que se tropeçou, não sabe. Ela disse que simplesmente quando viu ela tinha caído, tinha batido o rosto no carro, tinha um carro estacionado, foi bem na frente da casa dela. Gente, o rosto dela tá inteiro, assim, todo roxo. E o braço, e foi muito sangue. Minha irmã se desesperou e ligou para mim, porque ela ligava para meus irmãos, ninguém atendia, ligou para mim. Aí já viu, meu dia, que já não estava bem, né, foi um desastre. E eu chorava, eu não sabia o que fazer, foi um desespero. Mas, enfim, não aconteceu nada de grave com a minha mãe. Minha mãe não quebrou nada, foi só mesmo como arranhou, né, como ralou, então é muito sangue. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ela já tá bem melhor. E aí eu fui pra igreja à noite, falei, só que a minha pastora olhou pra mim e já viu que eu não tava bem, né? Mas enfim, eu entreguei a palavra, falei ali um pouco, só uns 10 minutinhos, só pra falar mesmo do livro e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Enfim, no domingo de manhã, eu tive um sonho na madrugada. Neste sonho, eu estava vivendo numa tribulação. Olha só, o mundo estava um caos. Eu não vou contar todos os detalhes, senão vai ficar muito longo, tá? Vou só resumir a parte que eu entendi o que o Senhor quis me dizer. O mundo estava um caos. Aí eu estava num lugar com o Sérgio e chegavam uns policiais com capacetes. Esses policiais de guerra, né? Vêm com capacete, com a roupa é diferente. Enfim, e falava assim, todos os cristãos para fora. Nós estávamos num lugar, num galpão, assim, e acontecia alguma coisa, um evento. Aí saímos dali e ele falava assim, os policiais falavam assim, não pode ficar com comida. Então tira todas as comidas, joga fora, fica só com a água. Eu tava com uma garrafinha de água e um pacotinho de bolacha. Eu tentei achar um banheiro para entrar e esconder a bolacha dentro da minha roupa. Nisso, um pensamento, não faz isso, porque eles vão achar e vão te machucar por você ter desobedecido. Daí eu deixei o pacote de bolacha e segui. Quando eu segui, eu já não achava mais o Sérgio. Aí, eu entrava num beco, assim, sem saída. Não é que sem saída, escuro, assim, apertado. E aparecia um velho do nada. Esse velho, ele aparecia, ele saía, assim, de trás de mim. Era um velho, mais ou menos de 75, 80 anos. Porém, ele não era corcundo, ele não era fraco, ele não andava tropeçando, ele não tinha corpo de velho, mas a aparência dele era de um velho, porém um velho saudável. Os cabelos compridos, tipo, não tão comprido assim, maior que o meu, grisalho, bem grisalho, não era branco, mas era grisalho. Ele estava com um vestido meio cinza, assim, meio, parece pano de saco, e ele estava descalço. E ele pegava na minha mão e continuava comigo ali no meio. E ele falava assim, aí eu olhava as pessoas, né, chorando, criança e tal. Tava uma coisa assim, terrível. E ele olhava pra mim de cima pra baixo e falava assim, você precisa comer. Aí eu falei assim, mas eu não tô com comida, eu joguei fora, porque eles falaram que eu não podia ficar com comida, que ninguém podia ficar com comida. Daí ele repetiu, mas você precisa comer. Come. Aí eu, comer? Eu vou comer o quê? Aí um pensamento respondeu para mim. Ele está dizendo para você comer a palavra, comer a Bíblia. Aí naquela hora eu, entendi. Aí eu olhei para ele como para afirmar, né? Entendi, mas eu não falava nada, eu só olhava para ele
E fiz assim, entendi, no meu pensamento. Nisso ele olha para mim e sorri. Como quem diz, né? Você entendeu. É isso mesmo. Só que ele não respondia, era só por pensamento. E então, resumindo, foi isso. Eu acordei, fiquei ali pensando naquele sonho. Foi muito real, foi tipo uma visão mesmo. E o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que tirar um tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. E então eu reservei esse tempo para poder me alimentar realmente da palavra. E como eu estava vivendo ali naquela situação, né, como se fosse uma tribulação, era como se o Senhor estivesse dizendo para mim que eu ia enfrentar períodos difíceis, mas que era para eu continuar comendo, me alimentando da palavra. Então eu reservei esses dias para estudar, para ler, para meditar, para orar, para jejuar. E foi isso que eu fiz. Né? Eu poderia muito bem dizer assim, aconteceu o evento, agora eu vou só descansar. Não. Eu tive que entrar para a guerra mesmo e guerrear, lutar com as armas espirituais, porque o Senhor me convocou, me chamou. Aquilo ali foi um chamado para mim. Você precisa. Era como se o que eu entendi? Eu entreguei tudo que eu estava aprendendo, me preparando para entregar para as meninas ali naquela imersão. E aí chegou a hora de eu me alimentar e não continuar entregando, porque se eu continuasse no Café com a Lê, eu ia ter que ficar estudando para entregar para vocês, mas eu estava precisando me nutrir da palavra, eu estava precisando me alimentar da palavra, e o Senhor queria que eu fizesse isso, foi isso que Ele quis me dizer. Agora chegou a sua vez, tá? Você já fez o que tinha que ser feito, agora você precisa desse tempo para você. Então coma, se alimenta, se satisfaz com a palavra, porque você vai precisar. E então depois você volta. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, e eu creio que isso pode ajudar você, que tem a tendência a resolver tudo ou tentar resolver fugindo do problema. Como que você faz isso? Talvez você se isola no quarto, fecha a porta, fecha a janela, fica no escuro, fica dormindo, toma remédio para dormir, para se livrar daquilo, para fingir esquecer daquilo e achar que é assim que vai resolver. Não resolve, só piora. Por um momento eu pensei em desistir e eu deitei e vieram vários pensamentos de rejeição, de que eu não era amada, que eu era apenas uma pessoa que estava na internet. Tantos ataques, tantos pensamentos maus, mentirosos, porque eu sabia que eram mentirosos. Eu sabia disso. E eu estava lutando contra aquilo. Isso é mentira. Eu sei que não é isso. Eu sei que o Senhor me ama, que Jesus me ama, que eu sou preciosa. Eu falei a imersão inteira para as meninas, porque o Senhor mandou eu escrever uma carta para elas, dizendo que elas eram preciosas, que vocês são preciosas para Ele. E aquilo é para mim também. E esses pensamentos me atacando. E um pensamento no meio desses pensamentos foi suficiente para eu levantar e trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa, começar a arrumar minha casa. Que disse assim, esse pensamento falou assim na minha mente: enquanto você ficar colocando expectativas em outras pessoas, em coisas e não em mim, você não vai sair dessa situação. Coloque suas expectativas em mim. Foque em mim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Foi suficiente. Foi como se eu ouvisse mesmo uma voz. Mas não foi um pensamento. Só que esse pensamento destruiu todos os outros pensamentos. E eu entendi. Foi como se eu estivesse anestesiada e eu voltei e eu falei: é isso, é isso. Eu levantei, troquei de roupa, como eu disse, e comecei a fazer minhas coisas. Estava jejuando, continuei jejuando, depois eu entreguei o meu jejum, orei, coloquei louvor, o dia inteiro no louvor.
e declarando a palavra dentro da minha casa. Foi assim esses dias, né? Vencendo uma batalha espiritual e guerreando com as minhas armas, que é o que eu falo para vocês. Então eu acredito que Deus permitiu que eu vivesse esses dias até para sentir realmente como vocês se sentem. Porque na hora que eu estava com esses pensamentos, querendo deitar e desistir, eu lembrava de muitas mulheres que mandaram mensagens, que contaram testemunhos, dizendo que se trancava, que está desanimada, muitas estão e ficam deitadas e não tem ânimo, e para que viver, e para que viver? É exatamente assim, eu sei como você se sente. Lembra que eu já falei aqui em alguns cafés, né, Café com a Lê, que às vezes eu sinto coisas, eu passo por situações que parece que eu preciso passar para sentir o que vocês sentem, e depois Deus me dá uma palavra e eu libero aquela palavra e vocês são abençoadas através dessa palavra. Pois é, esses dias parece que Deus estava, sabe, permitindo eu passar por isso, para eu realmente entender. É assim que acontece. A depressão, ela começa assim. Por isso que não pode se entregar. Tem que levantar, tem que orar, tem mesmo sem vontade, porque se você esperar a vontade, você não consegue. Não consegue. O segredo é: levanta sem vontade. Declara a palavra sem vontade, ora sem vontade, pede ajuda sem vontade. Não se entrega, não entrega os pontos. E então, eu pensei assim, vou escolher um livro da Bíblia para estudar nesse período, né? E vou ler um livro. Eu tenho uns 5 livros em casa que eu ainda não li. Alguns eu comprei até no retiro que eu fui, mas eu ainda não li. E eu fui pegar esses livros e falei, eu vou ler, Senhor. E aí vinha no meu pensamento, pega o teu livro. E aí eu falava assim, não, meu livro não, né? Eu escrevi o meu livro, não preciso ler. Pega o seu livro. E aí eu lá, olhando todos os livros. Tinha uns no plástico ainda. Eu fiquei olhando assim, acho que eu vou ler esse. Pega seu livro. Nossa, que ideia. Eu comigo, né? Que ideia ler o meu livro. Aí eu sentei, meu livro tava lá. Pega o seu livro. Gente, vocês não têm noção. Eu peguei meu livro. E o Senhor falou muito comigo através dele. Eu escrevi, mas o Senhor falou muito comigo através do que eu escrevi aqui. Aliás, do que ele escreveu. Só que, assim como você, mulher, eu também sou uma mulher que tem uma vida, que tem uma casa. Vocês me veem aqui como a Lê, uma mulher que cuida da sua casa, que prega a palavra, que fala de Jesus, que fez um curso, que tem um livro, agora escreveu um livro, porque o Senhor, pela sua misericórdia e graça, me capacitou para isso. Mas vocês têm que entender que eu sou mulher como você e que eu passo pelos mesmos problemas, né? Nós passamos por dificuldades e situações parecidíssimas. Eu não estou livre disso, pelo contrário. Então eu quero que você saiba que esse livro, assim como ele falou comigo, e olha que fui eu que escrevi esse livro, né? Eu escrevi, repito, eu sempre tenho dificuldade de falar isso porque foi ele. Mas assim como eu estava ali escrevendo esse livro, e eu sei cada coisa que está aqui, cada palavra, cada frase, ele falou tanto comigo nesses dias, ele vai falar com você. E vai ser uma ferramenta, um instrumento para ajudar nessa tua caminhada, nessa tua transformação. E assim, para quem pergunta, né, às vezes acha que, porque como eu falo de casa aqui, sempre mostrei arrumando a casa e o Senhor tá me levando para outro nível. Agora eu não mostro mais, não faço mais aqueles vídeos de arrumação. E você pode achar que isso aqui é sobre arrumar casa, limpar casa. Não. Isso aqui é crescimento pessoal e espiritual. E vai te ajudar a lidar com todas as questões da tua vida cotidiana, do teu cotidiano, que talvez você está aí perdida sem saber lidar com tantas situações. Se você colocar o que está aqui em prática,
você irá vencer. E você vai ter, sim, uma casa tranquila, onde o construtor é o centro de todas as coisas. Então deixa ele ser o construtor da tua casa, da tua vida. E aqui está ligado a casa física e a casa espiritual, que é o nosso coração, porque a mudança tem que acontecer dentro de nós. Então Deus falou tanto comigo, mas tanto, gente. E eu não parava de ler. Eu li o livro em 2 dias. Em 2 dias, porque eu não parava. Como tem várias passagens bíblicas aqui, eu nem abria a Bíblia, eu lia sem parar. Eu marquei um trecho só aqui que eu quero ler para você. Essa parte aqui foi demais, que o Senhor falou comigo, assim, diretamente. Quando Ele disse assim, ó: a graça de Deus é como um manto reconfortante que nos envolve, nos lembrando que não importa quão escura seja a noite, sempre haverá uma luz a guiar nosso caminho. Ela nos sustenta nos momentos de fraqueza, nos levanta nos momentos de queda e nos envolve com amor nos momentos de solidão. E eu estava me sentindo assim. Eu pedi um abraço dele. Eu falava: me dá um abraço, deixa eu sentir o teu abraço. Aí olha só, nunca duvide da bondade e misericórdia de Deus, mesmo quando você não o sentir. Gente, eu chorei tanto. Mesmo quando você achar que Ele está distante, quero que saiba que Ele está tão perto quanto sua própria respiração. Quando você estiver desanimada, quando as lágrimas rolarem silenciosamente em seu rosto, lembre-se que a mão amorosa de Deus está erguendo você e a envolvendo com um abraço, trazendo conforto ao seu cansado coração. Olha, eu anotei aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu risquei. Olha o que eu coloquei aqui. Isso aqui, gente, eu lia e eu chorava, ó. Ele fala comigo aqui. Eu coloquei. Porque eu tava sentindo exatamente isso. Então ele queria que eu lesse isso aqui, que ele escreveu, e no momento certo eu precisava ouvir, né? Porque eu já tinha esquecido. Tudo bem que eu sei sobre o assunto, eu sei o que eu escrevi, mas eu não lembrava dessa parte, assim, tão detalhada. E eu estava em lágrimas, eu estava lendo e eu já estava chorando. Então aqui nessa parte foi ele falando comigo diretamente para mim, porque eu pedi um abraço para ele. Eu queria sentir eu nos braços dele. E então foi uma resposta direta para mim. E eu acredito que assim como ele falou comigo aqui, ele vai falar com você. O livro vai falar com você. É por isso que o inimigo ele fica furioso e ele se levanta para destruir os sonhos. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui é uma ferramenta que vai ajudar muitas mulheres. Muitas mulheres serão outras depois de ler esse livro. Porque não tem a ver com a lei. Não foi sobre a lei. É sobre ele. É sobre o nosso melhor amigo. Então, eu tive que passar por esses momentos, por esses dias, me alimentando e lendo o próprio livro que eu escrevi. Porque no momento do processo, às vezes a gente está tão envolvida em fazer, em estudar para aquilo, e muitas vezes a gente não consegue usufruir daquilo, receber aquilo. Igual eu estava num período de preparação para essa imersão, então o Senhor falava muito comigo a respeito das mulheres, o que eu tinha que fazer para elas. Então eu estava preocupada com elas, o que eu ia entregar, cada detalhe, cada frase, cada mensagem entregue, cada presente, sabe, tudo foi feito na direção de Deus. E então eu não estava recebendo. Eu precisei desse tempo para eu receber tudo, inclusive tudo que eu falei, porque eu assisti a live e tudo foi para mim. E o próprio livro foi para mim. Então, antes de chegar a você, isso aqui é para mim. Isso que é incrível.
Isso que é incrível, como Deus trabalha. Então eu quero encorajá-la a investir nessa obra aqui. Eu creio que ainda, quem sabe lá na frente, a gente tenha uma editora, né, que vai ter em todos os lugares do Brasil, em todas as lojas onde você possa ir pegar. Mas por enquanto não tem, gente. Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Só que esse link eu vou deixar do WhatsApp. Por quê? Porque aí você vai receber um link próprio para você fazer a compra direta comigo. Aí você vai entrar no suporte, você vai falar com o Sérgio ou com a Dani e você vai receber esse link, você vai fazer todos os procedimentos, fazer o pagamento e então iremos colocar no correio para você, tá? Faça esse investimento. Faça esse investimento. Eu tenho certeza que você contará seu testemunho. Esse livro vai falar muito com você. Deus vai falar com você. Ele aqui no começo, este livro é para você. Sente-se em uma poltrona confortável, pegue uma caneca de café ou um chá e mergulhe nesta leitura. Esvazie sua mente, não se distraia com nada. Deixe o celular no modo silencioso e aproveite este momento. Deus quer falar com você. Aproveite essa leitura. Reserve um tempo especial, porque Deus vai falar com você. Eu resolvi gravar esse vídeo para dar essa explicação para vocês, o porquê que eu sumi esses dias, mas na próxima semana estaremos de volta com o Café com a Lê, tá? Vou preparar uma série especial, vou falar de temas que estão aqui, tá? Vou fazer uma série especial do construtor da minha casa. E para você que já tem o livro, acompanha. E para você que não tem, compra o seu, quem sabe dá tempo de chegar e você acompanha comigo, tá? E se chegar depois, você também vai acompanhar ali, volta, assiste os vídeos, tá? É isso, gente. Eu agradeço o carinho de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.